Olá, pessoal! Essa semana eu fui doar sangue e foi uma experiência tão bacana, tinha assim um tempinho que eu não fazia isso. E aí eu vim aqui compartilhar com vocês e aproveitar para pedir e para incentivar que realmente os bancos de sangue estão precisando muito. Se você quer saber tudo a respeito da doação de sangue, fica aqui comigo que eu vou contar para vocês. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Ah, e tem mais uma coisinha, hoje a gente tem um convidado especial aqui, ó, que é esse biquinho de lacre bebê que a gente acabou de resgatar no chão. E aí eu vou fazer o vídeo com ele porque ele tá cheio de frio aqui, com medo, então se vocês ouvirem um piadinho, é dele. O nome dele é Genivaldo. Genival. Ah, é de Genival Lacerda. Genival Lacerda, é que eu tô errando o nome dele, mas tá tudo certo. E no final eu vou botar aqui o videozinho da doação para vocês verem realmente como é que é. A gente tem mais ou menos 5 litros de sangue no nosso organismo, né? Mais ou menos um adulto, aí tem isso. E aí quando a gente perde 2 litros desses 5, você fica em risco de vida, risco de morte, né? Iminente. E a pressão começa a cair, a pessoa começa a ficar meio confusa, e aí você tem que fazer a transfusão. Então a gente sabe das indicações, né? Quando a gente pensa em transfusão sanguínea, a gente pensa logo naquele trauma ou naquela cirurgia que aconteceu alguma coisa errada, que a pessoa fica sangrando. Só que não é apenas nessas condições. Por exemplo, os pacientes com a Covid-19 muito graves, eles frequentemente têm que ser submetidos à hemotransfusão. Os pacientes com neoplasia, em quimioterapias, doenças hematológicas. Então, hoje em dia, os médicos são muito criteriosos, né, na hora da gente prescrever sangue, mas quando precisa, é realmente uma urgência, uma emergência médica. E só tem uma maneira da gente conseguir esse sangue. É através da hemotransfusão, da doação das pessoas que vão aos bancos de sangue doar. A medicina ainda não conseguiu inventar um sangue sintético, ou inventar alguma coisa assim, né? Quando a pessoa está com pressão baixa, a gente até faz reposição de fluidos e tudo, mas o sangue é muito importante por quê? Porque ele tem as hemácias, e essas hemácias que são as responsáveis, né? São células sanguíneas que são responsáveis por carregar o oxigênio para todos os nossos órgãos. Então, imagina um paciente com Covid muito grave, que já está com a oxigenação sanguínea muito baixinha, que a gente sabe, né? Aos poucos ele vai perdendo sangue, ele vai sendo submetido a vários exames, a vários procedimentos que ele fica com anemia, a gente tem que transfundir, porque senão ele nem consegue oxigenar as células todas deles. E a gente é movido a oxigênio. Se não tem oxigênio, o corpo morre. Então daí vem a necessidade extrema. Com essa pandemia toda, as pessoas ficam o quê? Com medo de ir lá doar sangue, né? De sair das suas casas e tudo mais. A gente já está 1 ano e meio nisso, os estoques dos bancos de sangue estão muito baixinhos e a gente precisa muito que você vá lá e doe. O que você precisa assim ter de especial para doar sangue? Absolutamente nada. Você precisa ter entre 16 e 69 anos, você precisa pesar mais de 50 quilos e você precisa estar bem de saúde. As pessoas ficam muito nervosas hoje em dia por causa da pandemia. Eu já tomei vacina, tem algum problema? Será que eu tenho que doar sangue e a pessoa que vai receber tem que ter tomado a mesma vacina que eu? Não, isso não influencia em absolutamente nada. Só a gente pede que, por exemplo, quem tomou Coronavac espere 48 horas para doar. E as outras vacinas, 7 dias. Mas isso assim, também não tem, é só porque você pode ter algum mal-estarzinho por causa da vacina e tudo, é só isso. E, logicamente, se você está doente, você não pode doar, né? Se você fez febre, mas isso me perguntam muito, até é legal falar aqui, será que se eu tô com Covid e eu dou o sangue para alguém, essa pessoa vai pegar Covid? Então, a gente não tem nenhum relato a esse respeito, mas a gente sabe que existem outras doenças que podem ser
passadas através da transfusão, sim. Só que a nossa testagem está muito boa, mas se você já preencheu aqueles pré-requisitos básicos, você vai passar para o enfermeiro, geralmente, e ele vai te fazer várias perguntas e você já tem que ter preenchido um questionário que é bastante extenso. Que é o quê? E você não pode mentir nesse questionário, tá? Por quê? Porque se você tem algum ali fator de risco, na verdade algum comportamento de risco que possa fazer o seu sangue ter algum tipo de transmissão de doenças, ele não deve nem ser coletado, né? Mas, logicamente, a gente não pode confiar em 100%, né? As pessoas às vezes dão aquela mentira, mas todo o sangue é testado para muitas doenças, né, infecciosas. Então, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, doença de Chagas, tudo isso para a gente ter certeza que o sangue está ok para ser transfundido. Então, vamos falar dos pontos positivos de doar sangue, que eu acho que só tem pontos positivos, mas, enfim, vamos lá. Marcelo tá rindo ali. O ponto positivo é que com uma bolsa de sangue, você pode salvar até 4 vidas. Imagina, com uma bolsa, é coletado mais ou menos aí de 400 a 420, 450 ml de sangue. Isso não te faz mal nenhum, é muito tranquilo. É uma agulha um pouquinho mais grossa do que uma coleta de sangue normal. Mas a dorzinha, picadinha, é exatamente a mesma. O meu processo todo durou não mais do que 30 minutos. Na verdade, o que demora mais é a entrevista toda, são os questionamentos, eles fazem um examezinho rápido para ver como é que está a sua concentração de hemoglobina. A minha estava bem no limitezinho, 12,5. Se você está com 12,5, você pode doar. Se tem abaixo disso, é como se fosse assim uma pré-anemia, você não vai conseguir doar. E aí você vai lá, puncionam a sua veia e em 15 minutinhos já é coletado os 450 ml de sangue. Eu não sei se em todos os lugares, mas em São Paulo, algumas empresas, na verdade eu acho que é lei, as empresas elas dão um dia de folga, né, para quem doa sangue. Isso é porque você pode ficar um pouco cansado, um pouco de mal-estar, isso depende de pessoa para pessoa. Eu fui doar, eu doei o sangue, voltei para trabalhar e não senti absolutamente nada. No dia seguinte, fui trabalhar normalmente. A outra médica que estava comigo, até residente lá do hospital, que virou amiga, ela também foi, doou, voltou mas... Enfim, se você está cansado e tudo, você tem direito a um dia abonado do trabalho. Mas, enfim, não vou ficar aqui falando, vai doar, que é legal, você vai ficar um dia sem trabalhar. Não é por isso, né? A outra coisa é que também você não deve doar sangue querendo fazer exames para as infecções sexualmente transmissíveis, né? Isso no passado era bastante comum porque a gente não tinha centro de testagens anônimas, não tinha os postos de saúde, que hoje em dia, se você tem dúvida, você chega lá, você é testado na hora. Então, na verdade, se você tem algum comportamento de risco, não vai lá doar sangue para ver se está tudo bem, né? Isso deveria ser descartado. Existe, na sua opinião, algum ponto negativo de fazer uma doação de sangue? Então, não tem ponto negativo absolutamente nenhum. Esses 450, 420 ml de sangue, você recupera rapidamente. Então, o volume, né, o plasma, ele é recuperado em 48 horas. A gente só fala para as pessoas que tem que fazer um certo repouso, né? Na verdade, não pode fazer exercício físico intenso, você tem que beber bastante líquido e aí, em 48 horas você já recuperou isso tudo. Você tem que esperar assim para doar de novo homens 3 meses e mulheres 4 meses, porque o que fica depletado é um pouquinho a sua reserva de ferro, mas que você recupera isso ao longo do tempo se alimentando bem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas perguntam muito, falando, é verdade que doar sangue afina ou engrossa o sangue?
não tem relação nenhuma, você não tem maior risco de trombose, de sangramento ou de nada doando. Eu realmente só vejo coisas positivas. Quando você chega para doar e assim no final você olha lá o seu sanguinho e pensa que aquilo ali, caramba, pode salvar até 4 vidas. Isso é muito bacana, dá uma sensação muito boa. Se eu pudesse, eu ia lá e doava todo mês, mas não pode. Outra coisa que me perguntam muito é se tem algum risco de você pegar alguma doença você doando sangue. Não, tudo é descartável, agulha, então não tem problema nenhum. Você pode doar sem risco de nada. E eu acho que assim, sei lá, a única coisa, muito poucas coisas boas a pandemia trouxe é que, como realmente ficou assim, os estoques de sangue muito baixos, a gente conseguiu derrubar uma lei super retrógrada que impedia os homossexuais de doarem sangue. E isso, nossa, sempre assim a gente ficava, meu Deus do céu, por que isso? Isso é uma coisa do passado que aconteceu, né? Na verdade, por conta da epidemia de HIV/AIDS lá dos anos 80, na verdade se confundiu comportamento de risco com grupo de risco. E aí eles ficaram taxados como grupo de risco. E na verdade não é isso. Não é porque você é homossexual que você vai ter um comportamento de risco. E aí, assim, que bom, só em maio de 2020, quer dizer, demorou pra caramba, mas eu acho que foi um ganho enorme que não tem mais essa, né? Eles nem perguntam mais lá no questionário, e que bom, porque é mais gente para doar e tem essa coisa imagina se orientação sexual pode ser considerada como comportamento de risco, não é, né? Então são duas coisas totalmente diferentes. Então que bom, agora todo mundo pode doar, é só preencher os critérios lá direitinho, né? Que a gente tenta afastar realmente o que é comportamento de risco. Agora a gente vai ter o seu vídeo fazendo a doação? Isso, vou mostrar para vocês que eu filmei lá tudo. Levei bronca da moça porque demorou mais um pouquinho, porque eu fiquei filmando, mas foi bacana. E queria mostrar para vocês mais uma camiseta bacana, não sei se... Ai, meu Deus. Que é daquele pessoal não viu um cientista? Nunca vi um cientista. Nunca vi um cientista. E essa foi a minha outra camisa que o Marcel me deu, para quem é fã de Game of Thrones, Estica que nem eu, assim. que ama. Lê aqui pra mim, eu não tô conseguindo ler. What do we say? What do you say to coronavirus? Not today. Então, se você é fã lá do Game of Thrones, você vai lembrar. E aqui, ó, o Genival não para de piar, tá dando tchauzinho pra vocês. Vamos ver, espero que ele cresça e eu consiga deixar ele livre aqui no chacrão, porque a pior coisa que tem é passarinho na gaiola, né? E aí, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, que você será notificado de todo vídeo novo que a gente fizer. E só mais uma coisinha, escreve aqui se você já doou sangue ou se você vai doar por causa desse vídeo. Eu vou ficar assim super mega agradecida se a gente conseguir aumentar um pouquinho as doações, porque eu tô aqui esclarecendo para vocês. Obrigada e até a próxima. Olá, hoje eu tirei uns minutinhos do meu dia para vir aqui, ó, fazer uma ação super importante que todo mundo devia compartilhar e fazer também. Em conjunto com o CREMERGE, o Hemorrio veio aqui coletar os sangues para doação. É muito importante isso, porque com uma bolsa de sangue você pode ajudar até 4 pessoas, salvar 4 vidas, não é isso? Exatamente. Então, com a pandemia de Covid, a gente ficou com menos sangue ainda nos estoques. É muito, muito importante. Se você tem entre 16 e 69 anos, dá um pulinho no Hemorrio, ou eu vou deixar depois aqui a descrição, vários lugares que você pode doar. E isso é muito importante porque você consegue salvar muitas vidas. Tá bom, gente? Não dói nada, é uma picadinha. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, Depois eu mostro a bolsa. Depois a gente mostra a bolsa. E é muito, 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 muito tranquilo. Vamos lá. Obrigada.